Bem, segundo ano, vamos mudar as telas aqui para a gente passar a analisar a última parte deste contexto da Guerra Fria e do mundo bipolar. A gente fala sobre agora, então a gente vai analisar o colapso do socialismo. Lembrem-se que na parte 2 deste contexto sobre a Guerra Fria, eu já falei para vocês sobre como se deu a queda do Muro de Berlim. Só preciso frisar aqui, para vocês não esquecerem, que o evento da queda do Muro de Berlim é considerado o marco principal do fim do socialismo. Tipo assim, caiu o muro, acabou o socialismo. É claro que não foi assim, que depois que o muro caiu, demorou um pouco mais para o socialismo ir se desfazendo, mas ele é considerado o marco principal, tá? Nós já comentamos também que a União Soviética, assim como os Estados Unidos, fazia muitos investimentos na produção de tecnologias espaciais, mísseis, satélites, foguetes, nas tecnologias da indústria bélica, mas ela acabou deixando os outros setores industriais, os outros ramos da indústria, né? Porque não tinha tanto dinheiro assim, tinha que investir nessas duas áreas, né? Então ela abandona. Isso vai fazer com que os parques industriais da produção de bens de consumo, principalmente, vão ficar velhos, vão ficar sucateados, né? E esse modelo de economia estatal planificada também apresentava muitas limitações. O que é uma economia planificada? O governo soviético fazia planos, geralmente quinquenais. Dentro de 5 anos, o que é que cada tipo de indústria, o que é que cada região de produção agrícola deveria produzir em quantidades, em toneladas. Por exemplo, a indústria automobilística, quantos carros nesse período deverão ser produzidos e assim por diante, né? Essa economia, não havia esse tipo de economia planificada, não havia estímulo de desenvolvimento, né? E a própria ciência desenvolvida, o próprio desenvolvimento de tecnologias soviéticas, elas não valorizavam os setores secundários, elas só estavam preocupadas em desenvolver tecnologias aeroespaciais e armamentistas, né? É nesse sentido, então, que tudo aquilo que era voltado para o consumo da sociedade soviética vai ficando sucateado. E a Guerra Fria custava muito, era muito cara, né? Se tornou insustentável. Quando que a partir de aqui tá errado a data, gente, olha só. Vejam aqui, 1895, não, é 1985, tá? Antes mesmo assim da queda da União Soviética, o então governo, o Mikhail Gorbachev, implantou algumas medidas de reestruturação econômica, né, como a implantação da perestroika, tá? Que era um projeto de reformulação econômica que deveria levar a União Soviética, tá? Para a economia de mercado. Traduzindo, que a União Soviética deixaria de ser, do ponto de vista econômico, deixaria de ser socialista e se transformaria em capitalista, assim como fez a China, tá? Que a gente fala da China mais tarde. Bem, outra implantação que o Gorbachev fez foi a implantação da Glasnost, né? Esse aqui é a capa de um livro chamado Glasnost e Perestroika, na época do Gorbachev. A Glasnost era uma reestruturação
do ponto de vista da transparência do governo. Então, tudo aquilo que o governo fazia, a sociedade tinha condição de saber mais, porque durante o socialismo nada era colocado, as pessoas não sabiam se o governo tinha dívida ou não, se o governo estava quais eram as áreas de investimento, né? Então, essas duas tomadas esses dois projetos, a Glasnost e a Perestroika, foram projetos de reestruturação do mundo socialista da União Soviética e que elas contribuíram também para o fim do socialismo. Isso não resta a menor dúvida, né? Tá, então já no final dos anos 80, tá? Tanto o governo soviético quanto o governo norte-americano, eles já começaram a assinar acordos de desarmamentos, tanto porque o mundo estava passando por ameaças armamentistas muito grandes, estava colocando toda a humanidade em perigo, quanto os gastos desses dois países na corrida armamentista era muito grande, né? Então eles resolvem, não, vamos parar. Vejam bem aqui, olha, as três características básicas da Guerra Fria foram corrida espacial, pactos militares, né, OTAN e Pacto de Varsóvia, e a corrida armamentista. Agora, já no final dos anos 80, a corrida armamentista já começa a perder peso, perder importância, já vai sendo descaracterizada, que vai contribuir para o fim da Guerra Fria. Aí já em 89, no mesmo ano da queda do muro, a Hungria, que sempre foi um país muito junto e muito ligado à Áustria, lembram-se do Império Austro-Húngaro? Pois é. A Hungria tinha se transformado em socialista, a Áustria não, e para que os socialistas não fugissem, não para o lado, e a população de um não passasse para outro, haviam cercas de arame que separavam. Então, a Hungria já começou a retirar e foi se encaminhando, né, mais se aproximando da Áustria, para encaminhar para uma economia de mercado novamente. Quando eu falo se encaminhar para uma economia de mercado, eu estou dizendo que o país estava voltando gradativamente a se transformar num país capitalista, tá? Bem, nesse mesmo ano, os alemães resolvem se reunificar e derrubam um muro no episódio da queda do Muro de Berlim, que eu já falei para vocês, né? E aí, quando é em 1991, definitivamente o governo russo vai botar fim à União Soviética. Por quê? Porque um pouco antes disso, as 22 repúblicas que formavam o conjunto da União Soviética, ou formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, começaram a pular fora do barco, né? Então se separou primeiro as chamadas repúblicas bálticas, a Letônia, a Lituânia, a Estônia, depois a Ucrânia, depois a Bielorrússia, né? E aí, então, por 91 foi decretado de vez o fim da União Soviética e a Rússia foi gradativamente se transformando num país capitalista, tá? Aí aqui a gente tem essa imagem acabou se transformando numa imagem antológica, né? A queda do muro, vocês podem observar, olha aqui, as pessoas da Alemanha Ocidental, da Alemanha capitalista, a queda do muro foi literalmente derrubar o muro na marreta, né? Na marreta, no machado, no martelo. E aqui, olha só, os soldados da Alemanha socialista estavam olhando, não tá, quer derrubar? Vai, deixa derrubar, né? Aí aqui as pessoas derrubaram, vejam, e o acesso entre umas e outras. Então, assim como eu disse que a queda do muro marcou o fim, a representação simbólica do socialismo, né? O socialismo acaba, se o socialismo acaba também a Guerra Fria, né? E acaba-se também a chamada ordem bipolar, né? Quem vai ser o próximo? Então, só os Estados Unidos passaram a ter poder agora? Não, né?
Aí o mundo vai entrar numa nova fase, numa outra configuração, num outro contexto, que é o que nós veremos nas nossas próximas aulas. Tchau!